e deixe que a verdade penetre em seu coração. Assim é para nós que estamos lendo, que estamos estudando, que estamos nos aprofundando nesse conhecimento tão vasto e tão profundo que contido nas cartas de Cristo, que ele vai tocando o nosso coração. E hoje de manhã eu pensei assim, né? O órgão que bombeia sangue, né, para todo o corpo é o coração, né? Sem o coração, não, esse sangue não chegaria a todos os órgãos, a nossa mente. E veja, se uma verdade penetra no teu coração, ela é distribuída para todo o teu corpo, para a tua mente, para as tuas percepções. Então você começa a ver e agir diferente. Por que ele pede aqui, né, para você fazer um silêncio? Porque às vezes você está muito conectado, isso é normal. A vida diária, ela consome energia nossa, ela é superficial, ela pressiona muita informação, e a informação ela está sendo muito confundida com conhecimento, né? A verdade te liberta e o conhecimento te domina, né? Então, como está para além dessa percepção sensorial, mental, racional, nossa, é preciso aquietar essa mente. E esse aparente vazio da mente é realmente aquilo que nos preenche, mas você só vai perceber isso quando você experimentar isso, né? Então, vai e veja, vai e sinta, né? Esse caminho ele vai ser percebido. Por isso eu estou lendo, após muitos anos, as cartas, e eu não vou mais ler aqui no YouTube, eu vou fazer isso uma vez só, porque aqui eu leio como uma perspectiva da verdade, não como a verdade absoluta. E a minha perspectiva pode ser que daqui 10, daqui 20 anos, se eu viver até lá, pode ser que ela se altere, né? E a tua perspectiva vai ser diferente da minha, mas ela vai ser semelhante. Ela vai se assemelhar, porque nós estamos andando pelo mesmo caminho, pela verdade única, e não pela verdade relativa, que é colocado de maneira equivocada. A verdade relativa é a nossa verdade, mas isso não afasta uma verdade absoluta, que é a que Cristo traz aqui pela segunda vez. Pela primeira vez ele trouxe como Jesus. Pouca gente entendeu, ele está tentando uma segunda tentativa. Hoje tem um som de fundo de passarinho aí, não é música, não é nada. É um lugarzinho especial aqui que eu acabei parando aqui, e onde eu vou falar um pouquinho das cartas hoje. Eu fui instruído intuitivamente para dar uma acelerada na leitura das cartas. Não que nós não vamos aprofundar, mas eu vou procurar gravar mais vídeos. Eu posto um vídeo semanalmente, talvez aumente essa quantidade aí. Então, para você que está lendo as cartas junto comigo, os vídeos vão ficar aí, você pode acompanhar junto. Seria mais interessante, né, para nós, se você acompanhasse junto as leituras, perguntasse, questionasse. O canal está crescendo, e não por causa de mim, mas pelo conhecimento que é tratado aqui. Eu não falo a verdade, mas eu falo de uma perspectiva da verdade, né? E aí o YouTube está abrindo novas ferramentas, então eu vou procurar me conectar mais com você e ir compartilhando realmente minhas percepções através dos shorts, daqueles vídeos curtos verticais, né? Então, à medida que a plataforma vai liberando, eu vou fazendo uso dessas ferramentas, tá? Eu terminei a carta 2 no último vídeo, e hoje eu vou iniciar a leitura da carta 3.
Essa carta eu acho ela fantástica pelas analogias que Cristo, a consciência crística, traz daquela época que ele estava individualizado num corpo, na persona de Jesus, e com o conhecimento mais ampliado, né? Ainda que ele esteja numa individualidade de consciência, ele galgou esse conhecimento da onde teve início aqui e continua para além dessa experiência humana. E é isso que ele traz na carta 3 e acaba fazendo as analogias, as comparações, usa muito das experiências que ele teve na persona de Jesus e tenta compará-las ao conhecimento mais aprofundado, mais detalhado, mais analítico, mais científico que ele coloca nas cartas. Se você não, mesmo para você que já leu os evangelhos, e se você não leu, olhe, assista a produção independente de Chose. Eu falei de Choice aqui no último vídeo, mas é de Chose, Os Escolhidos, né? Porque essa série ela conseguiu, pelo menos para mim, foi essa a minha perspectiva, ela conseguiu dar vida à experiência de Jesus, colocando não só o que está tratado no Evangelho, como outros filmes tentaram retratar e até certo ponto conseguiram, mas o The Chose ele coloca de uma maneira que ele dá vida aos personagens, aqueles personagens, aos discípulos, a toda aquela época, aos desafios que foi levar um ensinamento totalmente contrário às crenças judaicas, né? Ele traz novamente, pela segunda vez, nas cartas, agora não numa condição humana, mas é importante você ter esse conhecimento do Evangelho para conseguir conectar o que ele falava e agora de uma perspectiva mais ampliada, né? De uma condição agora não humana, o que ele estava tentando falar e o que ele está trazendo agora. A série me tocou muito, ela conseguiu trazer perspectivas ali de Jesus que me somaram muito, que me tocaram muito emocionalmente. O filme ele não tem como ser diferente, né? O propósito da vinda de Jesus ele teve ele dividiu as datas, né? Ele dividiu a história numa timeline antes dele e depois dele, né? Então é muito forte, é muito impactante. Obviamente que a série vai ter diferenças em grau, né, do que a série vai tocar, pode ser mais, pode ser menos, enfim. Assista para você que está estudando, que está lendo as cartas, porque ele vai te dar uma outra perspectiva das cartas de Cristo, ainda que o assunto seja muito mais aprofundado, né, muito mais ampliado. Ele vai trazer essa perspectiva que Cristo tenta trazer nas cartas, assim como ele tenta na carta 3. E, enfim. E a única coisa que eu queria compartilhar aqui antes de começar a leitura é que no último vídeo que eu gravei, na carta 2, eu fiquei a tarde inteira lá, até a noite, gravando. Eu estava sozinho em casa, se você assistiu aí, eu dividi em 2 partes. E depois disso, como eu estava muito, assim, estava numa vibração muito forte, depois eu fui assistir a série, e aí aquilo que eu tinha falado na carta 2, Jesus estava falando, mas não em primeiro plano, num background, assim, a voz dele em segundo plano na série,
E exatamente a metáfora que eu tinha falado na carta 2, aquilo me tocou muito, me emocionou muito. E você vê que o caminho, ele é autoexplicativo, ele é autoindicativo. Ele vai te mostrando como, por onde, ele vai te assoprando no ouvido. E é isso que quem está buscando precisa, né? Porque às vezes é como uma cena que Mateus coloca, né? Ele faz um círculo para Felipe e fala, Felipe, imagina esse círculo aqui, está todo mundo dentro, está todas as coisas, o mundo inteiro está ali dentro. E eu estou aqui fora. Eu me sinto fora desse círculo. E o buscador, de certa maneira, ele se encontra nisso, né? Porque ele está seguindo numa direção contrária. E não como uma questão de julgamento, mas é um caminho particular, como eu sempre falo aqui, é um caminho não solitário, mas em solitude, né? De você sozinho, mas muito bem acompanhado, mas que você consegue compartilhar com poucos, porque só enxerga quem está nessa direção contrária, né? E esse foi o propósito de eu iniciar esse trabalho aqui no YouTube, esse compartilhamento. E eu percebo que ao longo do caminho eu estou sendo divinamente instruído. Tá bom? Hoje então vamos lá, vamos falar sobre a carta 3, um pouquinho. Carta 3. Estas cartas conduzem você a uma dimensão espiritual, mental, que transcende o plano humano de atividades e assuntos. E por isso serão melhor assimiladas se antes forem precedidas por um período de quietude e relaxamento. Acalme sua mente, se for possível, e entre em um estado de silêncio interior. Somente quando você estiver nesse estado completamente receptivo, estas cartas poderão penetrar em seu pensamento com a sua realidade. Ao longo da série, eu vou fazer umas analogias aqui para trazer, porque isso está muito vivo na minha mente. Cristo ara a terra, né? Pede para os discípulos dele arar a terra de uma determinada pessoa que ele conhece ao longo da série. E aí ele chama essa pessoa para segui-lo e fala para ele começar a orar, começar a ler o Torá, né? E a pessoa fala que não sabe ler. E aí ele fala, então vá lá nas sinagogas e ouça. E deixe que a verdade penetre em seu coração. Assim é para nós que estamos lendo, que estamos estudando, que estamos nos aprofundando nesse conhecimento tão vasto e tão profundo que contido nas cartas de Cristo, que ele vai tocando o nosso coração. E hoje de manhã eu pensei assim, né? O órgão que bombeia sangue, né, para todo o corpo é o coração, né? Sem o coração, esse sangue não chegaria a todos os órgãos, a nossa mente. E veja, se uma verdade penetra no teu coração, ela é distribuída para todo o teu corpo, para a tua mente, para as tuas percepções. Então você começa a ver e agir diferente. Por que ele pede aqui, né, para você fazer um silêncio? Porque às vezes você está muito conectado, isso é normal. A vida diária, ela consome energia nossa, ela é superficial, ela pressiona muita informação, e a informação está sendo muito confundida com conhecimento, né? A verdade te liberta e o conhecimento te domina, né? Então, como está para além dessa percepção sensorial, mental, racional, nossa, é preciso aquietar essa mente. E esse aparente vazio da mente é realmente aquilo que nos preenche, mas você só vai perceber isso quando você experimentar isso, né? Então, vai e veja, vai e sinta, né? Esse caminho, ele vai ser percebido,
Por isso eu estou lendo, após muitos anos, as cartas, e eu não vou mais ler aqui no YouTube, eu vou fazer isso uma vez só, porque aqui eu leio como uma perspectiva da verdade, não como uma verdade absoluta. E a minha perspectiva pode ser que daqui 10, daqui 20 anos, se eu viver até lá, pode ser que ela se altere, né? E a tua perspectiva vai ser diferente da minha, mas ela vai ser semelhante. Ela vai se assemelhar, porque nós estamos andando pelo mesmo caminho, pela verdade única, e não pela verdade relativa, que é colocado de maneira equivocada. A verdade relativa é a nossa verdade, mas isso não afasta uma verdade absoluta, que é a que Cristo traz aqui pela segunda vez. Pela primeira vez ele trouxe como Jesus. Pouca gente entendeu, ele está tentando uma segunda tentativa. Assim como naquela época muitos não entendiam o que ele queria dizer, estavam mais interessados nas curas, né? Como eu não estou questionando, julgando isso, mas você percebe que as pessoas iam atrás dele, mas não exclusivamente pelo que ele estava falando, pela verdade que ele estava compartilhando, pela perspectiva dele, trazendo, né, dessa verdade para esse plano superficial. Mas as pessoas iam através dessa barganha, desse ganho, dessa troca, dessa cura. É lógico que teve o papel disso, mas inclusive ele fala nas cartas, né? Parece que se não fosse pelas curas, aquilo que ele falava não tinha legitimação, né? Então as curas legitimavam as palavras. Meu ilimitado amor celestial impulsiona-me a voltar uma e outra vez para escrever à humanidade com a intenção de que finalmente, quando, como muitos, você estiver preparado para recebê-lo, possua o conhecimento que lhe permitirá transcender sua humanidade e fundir-se com o Pai consciência verdadeiro, amor consciência, no qual realizam-se todas as coisas generosas e preciosas. Veja, se você foi extraído de uma consciência e você está tendo experiências, né, necessárias para que essa consciência evolua, porque evolua em experiência, porque em essência ela já é perfeita. E aqui, obviamente, eu não estou falando da tua consciência humana, mas da tua consciência pura. Você retorna e é fundido a essa consciência que te deu essa vida. A vida é a experiência, né? Cristo fala que ele está no limiar, né, da consciência universal, que ele está quase sendo infundido por ela. E por isso ele ainda é uma consciência individualizada, embora não mais num corpo, né? Mas ele traz o mesmo conhecimento que o levou a essa condição, que o levou a essa compreensão, que o levou a esse conhecimento e compartilha conosco. Nós estamos num outro grau, num outro nível da caminhada, mas é uma trilha. Eu digo que Cristo, ele é uma ponte, não uma muleta. A gente precisa do conhecimento dele. A gente precisa da direção que ele está nos colocando. Mas o caminhar é nosso. E se a gente para de caminhar, a gente fica estagnado. Como que a gente fica estagnado? De parar de se distrair. Acho que essa é a palavra. E a gente se distrai ao longo do caminho. Não tem julgamento, mas a gente para o processo. Inclusive pode retroceder. E aí volta, como eu sempre falo aqui, volta com maior ênfase, com maior fervor ao caminho, porque sabe que aquelas distrações são meras ilusões da caminhada. Como disse antes, e queira reiterar,
toda a minha missão na Terra foi impulsionada pelo amor e foi dirigida somente ao ensinamento da verdade da existência. Pois sem este conhecimento não há esperança de redenção do trabalho árduo que a humanidade nasceu para suportar. Por que ele fala isso e se conecta, né, às coisas generosas e preciosas? O teu propósito, a tua alma, ela já tem, tua consciência pura, ela tem total conhecimento do propósito, da missão que ela vem empreender. A tua consciência humana, distorcida pelos desejos egoístas do ego, né, que estão te defendendo, que esse é o papel do ego, eles não têm a mínima ideia. O ego não é espiritual, o ego é terreno, impulsos, né? Veja, ego não como uma entidade. E se você não usa esse conhecimento para a tua verdadeira evolução, não há esperança. Porque você vai ficar na condição desse ego. Por isso muitos conhecimentos chamam de roda de samsara, né? Porque você fica rodando ali, você fica nesses personagens, experimentando eles. Tudo bem, é parte da tua experiência, mas em algum momento você vai acordar. Em algum momento você vai despertar desse sono profundo desse personagem humano. Eu sei que esta afirmação trará muito pesar aos seguidores sinceros e dedicados da religião cristã e àqueles que concentraram sua fé inteiramente na pessoa de Jesus. Mas diga a verdade para que você consiga desfazer-se da condição humana que o impede de compreender plenamente a verdade universal e a verdadeira natureza da condição espiritual humana, que eu chamei de reino dos céus. Você deve afastar-se dos velhos dogmas de salvação pelo sangue do Cordeiro, a Trindade e outras crenças e vir com a mente perfeitamente aberta e receptiva para a verdade da existência. Porque a fé é inteiramente na pessoa de Jesus. Veja, ele como personagem, como essa personificação humana, religiosa, se perde todo o propósito, né? Porque a questão é o conhecimento. O conhecimento é a ponte. A imagem, o personagem, ele teve o papel dele, mas ele foi um intermediador. Inclusive nas cartas, Cristo nunca se coloca como final, como ponto final em si, mas como uma ponte para o Pai, chamado consciência universal. É o conhecimento, é a atividade dele, é a rivalização, é esse equilibrar de pensamentos, sentimentos, ações que vai fazer com que a caminhada aconteça, fazer com que nós evoluamos de fato, né, espiritualmente. E se nós estamos falando espiritualmente, nós estamos falando de fato existencialmente, porque o espiritual é a base, né, do existencial, daquilo que nós chamamos de matéria, de toda esse palco da existência humana, dessa grande escola evolutiva. Nenhuma outra salvação é possível. Deus não pode salvar você, uma vez que se a humanidade ignora os fatos da existência, continuará cometendo os mesmos erros terrenos até o fim dos tempos, assim criando sua própria enfermidade e miséria. A questão não é o julgamento do dogma. O problema é que o dogma te coloca, ele pausa esse processo, né? Ele é uma pré-escola, sim, mas é preciso que a gente passe de ano, é preciso que a gente galgue novos conhecimentos no sentido prático da vida, né? Porque se você não percebe esses impulsos do ego, se você não vê esse pequeno eu, por que ele é formado, né? Por que ele existe, mas ele é um eu primário, ele não é esse teu eu maior, ele não é essa tua identidade eterna que é a tua consciência,
chamado de eu maior também, você não consegue, você fica estagnado. E você fica estagnado naqueles rituais, naquelas imagens que não vão fazer com que você caminhe. Pelo contrário, eles vão te trazer um falso senso de milagroso, um falso senso de... Veja, se você pega lá, desde lá de trás de Moisés, você vai ver que ele faz um símbolo, né, de uma estaca com uma serpente em volta, para que as pessoas tenham fé na imagem, né? Mas que elas tenham a fé. Mas ali foi apenas algo simbólico para as pessoas acreditar. E você tem que transcender essa parte visual, sensorial. Você tem que transcender no conhecimento em si. E isso inevitavelmente te coloca num autoquestionamento, numa auto-inquirição. Isso vai fazer com que você evolua, porque essa rivalização vai ocasionar gradualmente o descarte do teu ego, o descarte dessa imagem no espelho, que você chama de eu, e que você pode estar tão apaixonado por ele. Ou pior, achando que essa imagem é você e que todo esse senso de fracasso e infortúnio que ocorre na tua vida é o teu karma. Não, não. Só precisa mudar uma perspectiva. Quando ocorrer essa mudança de perspectiva, aí você vai se conhecer. E aí essa imagem ela começa a ser gradualmente descartada. Então tudo aquilo que vem de fora e que te colocam como você fosse, veja o externo, ele te identifica pelo que você faz e não por quem você é, né? Se você trabalha com determinada... se você trabalha no ramo de medicina, você é médico. Se você sobe numa moto, você é motoqueiro. Se você fala de espiritualidade, você é um pastor, você é um Buda. As pessoas vão te identificando à maneira delas. Elas precisam desses conceitos, dessas etiquetas para caminhar, né? Para ter um senso de opinião que cria um falso senso de segurança, mas que não é a verdade. E esse mundo ele vai criando essas etiquetas e ocorre que a pessoa não se auto-observa, não se auto-aprofunda. Não há esse de fato agora, esse autoconhecimento. Mas aí, e como fazer isso? Você precisa do conhecimento adequado. Jesus trouxe isso. As pessoas não estavam prontas. 1000 anos depois ele traz uma verdade mais amplificada, mais aprofundada. Até porque a consciência dele é outra agora. Você não pode comparar esse personagem Jesus com essa consciência crística. É a mesma coisa de uma pessoa que está caminhando em consciência, comparar quem ela era há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, com quem ela é agora. Quem ela é no fato de conhecimento. Ela galgou. Os discípulos falavam, né? As pessoas identificam, rotulam nós pelo nosso passado, mas elas não sabem que nós mudamos. O que você deve entender é que seja qual for a crença do homem referente à salvação dos pecados, este é um erro humano, posto que a lei de causa e efeito é imponderável e é uma característica natural inerente e intrínseca da existência. Não se pode separar os efeitos da causa e nem se pode apagar a causa e continuar tendo os efeitos. Esta é a verdade em cada nível do ser. Imagine que você está jogando um jogo, mas você não sabe as regras desse jogo. E essas regras desse jogo são leis da existência, não são leis dos homens. Não é nada literal. A causa e efeito é uma percepção disso, é uma manifestação. Então quando você nega, ou nega no sentido de que você não tem o conhecimento, você não tem as regras desse jogo, é bem provável que ocorram equívocos, que você vai experienciar
os infortúnios inerentes a essa falta de conhecimento das regras desse jogo que você está jogando. E aí você vai chamar de inúmeros rótulos, vai etiquetar de diversas maneiras, mas você não sabe. Quando você começa a reconhecer as regras, e não como um julgamento, mas você começa a perceber a lei e ordem dessa vida que você está vivendo, desse ambiente eletromagnético que você deseja para o outro, que você fere o outro e ele vai retornar inevitavelmente a você. Veja, você está num ambiente eletromagnético. É dar e receber. É dar um tapa na cara e levar outro. Se você já viveu o suficiente, você já percebe isso. Mas você não consegue aprofundar no que está por detrás disso, porque você ainda não tem o conhecimento, porque eu ainda não tinha o conhecimento. Quando ele chega, ele é implacável. Ele arrebenta tuas crenças. Mas, novamente, você tem que estar suficientemente nesse tempo, né? Quando a gente coloca a vida humana, né, a experiência humana como uma escola, fica mais fácil da gente perceber. Aquela criança que está no pré e aquela que está no terceiro ano, não tem, a do terceiro ano não é melhor que a do pré. Cada uma está no seu tempo. É possível que lá na frente isso se equalize, né? Isso fica mais equilibrado, porque elas já passaram pelas fases primárias, né? E aí talvez aquela do pré alcance aquela do terceiro ano. Mas isso pouco importa, talvez essa do terceiro ano se distraiu, ficou parada ali, né? Nessa escola e foi experimentar diversas experiências que no momento vai te colocar ela novamente nessa direção. Então quando você coloca nesse âmbito escolar, nessa graduação, não há como julgar, não tem como. O julgamento ele fragmenta, ele dissipa. Por isso, quando eu faço uso desse conhecimento e tento colocar em palavras aqui, às vezes o receptor, ele cria o ego dele cria um bloqueio achando que é o julgamento. Não é. Nós estamos se atendo aos fatos espirituais, que são inevitáveis e implacáveis e, como ele diz aqui, imponderáveis na tua vida. Então não é uma questão de opinião, é apenas uma questão de você estar suficientemente preparado e ter experienciado inúmeras experiências para você reconhecer isso. Uma coisa que eu percebi assim, porque a série consegue trazer essa vida, né, aos discípulos, todos eles, de alguma maneira, eram pessoas arrependidas. Reconheciam a própria pequenez, de alguma maneira, em algum aspecto. Então, se você está numa posição de infalibilidade, ser um buscador, se aprofundar no conhecimento verdadeiro, é difícil. É difícil. O teu ego está te colocando como dono da verdade. Então, às vezes eu ouço, o fulano se perdeu, que ótimo que ele se perdeu, que maravilhoso que ele se perdeu. Porque quando você se perde, de alguma maneira você se acha.